Olá, gente, tudo bem? Seja bem-vindo aí ao seu programa, o Varela Torres, o seu momento jurídico. Tema de hoje, Assembleia Virtual aí de condomínio. Gente, esse tema tá polêmico, né? A gente viu aí recentemente a Lei 14.010, né, de 2020, que regulamentou, os possamos assim dizer, ou trouxe a possibilidade, ou seria essa a palavra mais correta, para poder aí liberar e possibilitar aí aos síndicos e os condomínios usarem essa forma de assembleia, tá bom? Mas existem muitas dúvidas, controvérsias a respeito desse tema. E para isso eu trouxe hoje um convidado muito especial que está aqui conosco, é o Dr. Anderson. Ele é especialista aí em direito condominial. Dr. Anderson, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui em nosso programa, né? A casa é sua já. Eu que agradeço o convite mais uma vez estar aqui diante de um programa tão relevante para tratar de assunto tão atual. E é forte, viu? Tá tendo briga, aí é processo judicial, eleição aí invalidada, e é live com problema, e o povo quer fazer a assembleia para legitimar aí a live que acontece, é muita coisa. Mas olha só, precisamos começar aqui esse debate explicando, né, o que é uma assembleia virtual. Doutor Flávio, se fala muito, né, e tem se falado muito de assembleia virtual, né, mas o que é esse negócio de assembleia virtual? Assembleia virtual nada mais é do que a realização de uma assembleia condominial, que estamos falando aqui sobre esse tema, de forma não presencial, usando aí meios tecnológicos disponíveis no condomínio. Gente, olha só, a gente falou aí em outros programas já o que é uma assembleia. Lembrando que a assembleia, por mais que ela seja virtual, tá certo? E já vai uma dica nossa aqui no início do programa, ela precisa preencher todos os pré-requisitos da lei, do Código Civil e da convenção, claro, ali do seu condomínio. Então, assim, o fato da modalidade ser virtual não invalida essa formalização, né, que a lei manda que essa assembleia venha ter. Então você já aprendeu aqui conosco o que é uma assembleia virtual, tá certo? Então vamos agora aos detalhes, vamos destrinchar para você, para que você possa estar expert nesse assunto, né? Aqui no seu programa no Varela Torres, você aprende detalhes com a linguagem muito prática, para que você possa colocar em prática isso aí na sua vida sempre, tá? Então olha só, doutor Anderson, qualquer condomínio está legitimado a fazer isso? Não. É uma pergunta bastante interessante e pertinente para o momento, doutor Flávio. Nesse momento aí, as pessoas usam as redes sociais, recebem notícias, né, de que foi aprovada, agora o condomínio pode fazer assembleia virtual. Na verdade, não é bem assim. Em situações normais, ou seja, fora da situação de calamidade pública que nós estamos vivendo, uma assembleia virtual só pode ser realizada pelo condomínio se estiver expressamente permitida na sua convenção. Isso porque assembleia, doutor Flávio, presume-se reunião. Reunião é ato de reunir as pessoas, debate, né? E virtualmente isso não acontece. Também, né? Confusão, né? Em alguns casos, confusão. Então o Código Civil fala que a assembleia é a reunião de condôminos. E reunião pressupõe esse encontro físico das pessoas. Então, e isso tem um propósito, que é o que o doutor falou, a deliberação. E a assembleia virtual, esse encontro físico não vai acontecer. Então ele tem que estar previsto na sua assembleia, na sua convenção, perdão. Né? Isso, eu digo, em uma situação normal, fora do período de pandemia. Pois como o doutor bem falou, foi aprovada aí a Lei 14.010 no dia 12 de junho de 2020, trazendo lá a previsão de que é possível realização de assembleia virtual. Mas em todo condomínio? Sim, agora nessa situação de pandemia, sim, mas para determinados assuntos. Essa lei ela tem um caráter temporário de realização de assembleia virtual, contudo não é para qualquer assunto, só para alguns assuntos. E o que legitimaria a formalidade dessa assembleia? Porque eu vejo hoje pessoas usando aplicativos, né? Não vou citar o nome para não fazer propaganda, né, desse aplicativo, ou usando redes sociais, tá virando uma bagunça, né? Então assim, o que a gente tem? Quais são os procedimentos previstos para a gente poder fazer essa assembleia? A gente tem alguma coisa que regulamente isso? E é bom que fique o alerta, né, doutor Flávio? A assembleia virtual, principalmente a virtual, a ordinária também exige um planejamento, né, um pensar a assembleia. E não é tão simples se realizar uma assembleia virtual, conforme a gente vê aí, alguns apresentando a facilidade de se realizar uma assembleia virtual, correndo o risco aí de uma nulidade, ou seja, de invalidar os atos
decisórios daquela Assembleia. E as formalidades que se exigem em uma Assembleia, como o doutor bem falou na abertura, são os mesmos exigidos para uma Assembleia ordinária, uma Assembleia em tempos normais. Ou seja, observar a Convenção e o Código Civil, eles não foram revogados, eles estão em vigor, então devem ser observados. E outras formalidades que são exigidas vão estar previstas no edital, né? Utilização de uma ferramenta adequada, né? Utilizar e não esquecer dos princípios de uma Assembleia, que é o que nós falamos aqui, a deliberação, que é um dos princípios norteadores de uma Assembleia, a deliberação, a discussão do tema. Se não houver isso numa Assembleia virtual, ela pode ser invalidada. O tema, olha, está aqui bem polêmico e vamos partir aqui para poder apertar, se possamos assim dizer, o máximo possível de informações, né, na pessoa do Dr. Anderson, ele que é especialista em direito condominial, está aqui hoje, né, mais uma vez no nosso programa, tirando suas dúvidas, né, porque você é uma pessoa muito especial e merece aí todo o nosso carinho. Olha só, uma pessoa nos mandou aqui o seguinte, ó, quais assuntos podem ser debatidos nessa Assembleia virtual? Então, doutor Flávio, via de regra, em uma Assembleia virtual, qualquer assunto pode ser debatido. Mas é importante observar e ter cautela na realização dos assuntos permitidos em uma Assembleia virtual. Importante aqui a gente separar, né, mais uma vez dizer que a Lei 14.010/2020, ela permite a Assembleia virtual em algumas situações. E essa lei tem caráter temporário. Quais situações que essa lei permite a Assembleia virtual? Destituição do síndico, aprovação das contas, aprovação do orçamento, alteração do regimento interno. Isso está expresso na Lei 14.010/2020. Em uma situação normal, ou seja, fora do período de pandemia e desde que previsto na Convenção do Condomínio a possibilidade de realização de Assembleia virtual, via de regra, como eu disse, qualquer assunto pode ser tratado. Porém, há que se ter alguma cautela. Por exemplo, há no Congresso, está tramitando no Congresso projeto de lei 548 de 2019, trazendo a possibilidade de realização de Assembleia virtual em momento normal, né, sem situação de pandemia. Esse projeto especifica lá que vai ser possível a realização de uma Assembleia virtual quando o quórum esperado para aprovação de determinada matéria não for alcançado na Assembleia presencial. E aí, vai se transferir ou vai se estender essa Assembleia para uma Assembleia virtual, onde dará oportunidade para os ausentes da Assembleia Física votarem. Porém, o projeto traz que esses assuntos poderão ser só tratados em Assembleia virtual, assuntos que exigem quórum especial. Por exemplo, mudança de fachada, alteração da convenção. Então não será todo e qualquer assunto, se o projeto de lei assim for aprovado. Instrumentalidade, quase não sai, gente, mas é bom, é assim mesmo. Temos alguma coisa que legitime? Diga como é que é, qual tipo de tecnologia tem que ser usado, se vai ter um fiscal que vai avaliar, como é que é essa questão aí, instrumental? Olha só que pergunta interessante, doutor Flávio. As pessoas já conhecem, principalmente síndicos e quem vive em condomínios já sabe que estamos aí num período de pandemia e da possibilidade de Assembleia virtual e muitos dizem, a lei agora permite. Como realizar? Qual a forma? A lei não fala. Grupo de WhatsApp, e aí? A lei não fala. Grupo de WhatsApp, é possível realizar uma Assembleia virtual para o grupo de WhatsApp? Possível é. Agora, se vai dar certo ou não, doutor, é outra questão, né? Aqui em Goiânia, que ele tem 796 unidades. Já pensou? O grupo do WhatsApp nem comporta isso, né? Sem condições. A possibilidade de dar errado é quase que 100%, ou 110%, como costumam dizer, né? Então, ou seja, como a lei não traz nenhuma forma, cada condomínio terá que elaborar a sua forma. Obviamente, pautado na formalidade, pautado na lei e contando sempre com o apoio do seu consultor jurídico e da sua contabilidade, que são pessoas importantíssimas. Eu ainda acrescento aí, eu acho que é muito importante ter uma pessoa que mexa com TI, né? Bem lembrado. Possa utilizar, não sei qual ferramenta. Bem lembrado. A escolha da ferramenta da tecnologia a ser utilizada, que não seja o WhatsApp, e muitos vão dizer o contrário, que podem usar o WhatsApp, como o doutor pontuou. Pode, vai dar certo ou não, a gente não sabe. A escolha dessa ferramenta tem alguém da TI para tirar dúvidas das pessoas que não conseguirem acessar a tecnologia, tirar dúvida ali na hora, porque como a gente sabe, tem que ser dada a oportunidade de todos participarem da Assembleia.
Então essa pessoa de TI ela vai estar ali auxiliando nas questões tecnológicas e os atores dessa assembleia, presidente, secretário, síndico, jurídico e contador, estarão ali focados nas suas atribuições. Então é muito importante. E um outro detalhe importante que a gente recomenda é que um tabelião de cartório assista essa assembleia. Muito importante, hein? E a função do tabelião, na verdade, seria como um fiscal que vai dar uma publicidade àquele ato com segurança, seria isso? Na verdade, ele vai confeccionar um documento que chama ata notarial, né? Que é um documento que a gente chama que tem fé pública, ou seja, o que é fé pública? Aquele documento é verdadeiro. Para desconstituí-lo, é preciso de uma prova bastante robusta, mas o tabelião... Vai detalhar ali todo mundo que pediu a palavra, que falou, que foi discutido, se foi aprovado, se não foi. Exatamente. Então ele vai produzir uma ata que tem uma fé pública. Nessa ata é um ato verdadeiro. Muito bom. Gente, o tema ele é muito intrigante, né? A gente vê aí que a gente tem, todo mundo fala, não, tem uma lei que aprovou agora, então assim... Meu síndico ele é obrigado a fazer. Aprendemos aqui que não é dessa forma, né? Tem que tomar muito cuidado com isso, até porque a gente tem uma lei que fala que pode ser feito, mas não temos uma lei que nos ateste aí qual seria a formatação, né? Qual seria a instrumentalidade desse ato, como é que seriam essas questões todas para poder acontecer. Então, se você tem dúvidas a respeito desse tema, deixar para você aqui o meu e-mail aqui embaixo, e-mail do nosso programa, tá certo? Aí é o flavio.torres@varelatorresadvocacia.com.br. Mande suas dúvidas que a gente vai sempre estar à sua disposição para poder lhe auxiliar em qualquer necessidade que você venha a ter a respeito desse tema ou qualquer outro tema. Doutor Anderson, a gente tem visto aí muitas discussões, né? Pessoas que querem vender algum aplicativo, algum programa, que falam que esse tipo de assembleia virtual, muitas vezes não tem que ter a comunicação de voz, mas pode se comunicar no que se refere a respeito aí de trocar mensagens e e-mails. O que você acha a respeito disso? Doutor Flávio, é mais uma vez importante separar, né? Nós temos aí uma lei que foi aprovada com validade temporária, né? Que permite a realização de assembleia virtual nos casos específicos que nós falamos, e essa lei tem lá um artigo que diz que a manifestação de vontade do condômino pode ser feita inclusive por e-mail, não cita especificamente e-mail, mas dá essa interpretação, por e-mail ou uma mensagem de WhatsApp. Contudo, tem que se ter muita cautela, como nós já dissemos, na escolha da ferramenta. Não vai ser qualquer aplicativo que vai validar essa assembleia virtual. Esse aplicativo tem que ter algumas vamos dizer assim, possibilidades inclusive de ser auditado, né? Para ver se ele tem ferramentas que possibilitem a impressão de relatórios dos presentes, até para que o tabelião de cartório que nós falamos que seria uma sugestão... Como é que vai conferir uma procuração, já pensou? Pois é, então o assunto é muito, muito polêmico e exige muita cautela para a realização de uma assembleia virtual. Não pode ser realizada de qualquer modo, como a gente tem visto aí algumas divulgações de pessoas até com interesse comercial, né, em vender o seu produto, mas muitas vezes essa facilidade vai sair cara. Em resumo, a gente não tem hoje uma segurança jurídica a respeito da realização dessas assembleias virtuais, possamos assim dizer, né? Não temos uma segurança jurídica, o judiciário também não enfrentou ainda essa questão de forma, vamos dizer, definitiva, mas já temos o respaldo da lei temporária que permite nesse período de pandemia. Mas de forma ordinária, ou seja, em situação normal, não existe legislação prevendo, o que vai determinar é a convenção do condomínio. Gente, estamos chegando ao fim do nosso programa, um tema muito intrigante, né? Mas quero agradecer aqui a doutor Anderson, aqui a sua presença, tá bom? Volte mais vezes. Doutor Flávio, eu que agradeço a oportunidade e, como o doutor gosta de falar, deixar uma dica aqui para os síndicos. Planeje a sua assembleia. Não faça a sua assembleia de forma sob pressão ou de forma corrida. Planeje muito bem a sua assembleia que vai dar tudo certo. Deus abençoe a todos e até a próxima.